Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. Vamos falar aí sobre o Brasil Império, capítulo 9, né, e o primeiro reinado. Nós sabemos que D. Pedro, né, proclamou a independência do Brasil, depois ele vai ser colocado como imperador do Brasil, tá, e sendo coroado como D. Pedro I, tá? Antes da gente dar continuidade aqui, isso tudo está aí no capítulo 9, página 2 e 3 do livro de vocês, tá bom? Mas antes da gente continuar essa história aí de D. Pedro I, vamos ver aqui uns exercícios que está aí na página 3, tá? Vamos lá. Número 1, leia as afirmativas, né? Você tem que botar verdadeiro ou falso. As cortes portuguesas pressionavam pelo retorno de D. João VI a Portugal pela retomada dos laços coloniais com o Brasil. É verdadeiro. Realmente, depois da Revolução do Porto, eles queriam que D. João VI retornasse a Portugal, desde 1815, mas ele só vai retornar a Portugal em 1821. Vamos lá. Ao retornar a Portugal, D. João VI nomeou seu filho mais velho, D. Pedro, monarca do Brasil. Não, ele deixou ele na realidade como príncipe regente, tá? Então essa questão é falsa. A próxima aí. Em janeiro de 1822, um ato de demonstração clara de desobediência em relação a Portugal, D. Pedro declarou que permaneceria no Brasil. Isso mesmo, é verdadeiro. Isso foi no dia 9 de janeiro de 1822, conhecido como o Dia do Fico. Foi quando D. Pedro, ainda, né, como D. Pedro, ele vai dizer: para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Tá? A outra aí, D. Pedro obteve apoio popular ao projeto de independência, evidente no ato da proclamação. Isso aí é falso. Na realidade, a população não estava nem aí para a independência, né? Para eles era indiferente, tá? Mas sim, as elites da colônia, com medo que o Brasil voltasse, né, a ser colônia, fosse explorado pela metrópole, né, por Portugal, e voltasse aquela coisa de o Brasil só comercializar com a sua metrópole Portugal, que era um monopólio. Queria acabar com essa alegria. Então eles vão apoiar D. Pedro por isso. Tá? Vamos lá. Leia o texto a seguir sobre a proclamação da independência do Brasil. O resultado do dia 7 de setembro foi conhecido brado de independência ou morte. Isto é, o grito do Ipiranga, que hoje é celebrado como a declaração de independência do Brasil. Entretanto, para os contemporâneos, esse fato não teve significado especial, sendo noticiado apenas sob a forma de breve comentário no jornal fluminense, O Espelho, com data de 20 de setembro. Para a maioria dos atores principais, a separação, embora parcial, já estava consumada. Com base nesse texto, analise as afirmativas. Tá? Temos aí a B, C, D e E, qual das três aí estão corretas, tá? A correta é a letra D, que é a número 2, tá? A proclamação em si não foi o fato mais importante, pois a atitude anteriores tomadas por D. Pedro já demonstrava o caminho para a emancipação do Brasil. Vamos lá, continuando aqui, vamos falar aí, D. Pedro, certo? Ao proclamar a independência, em 7 de setembro de 1822, ali às margens do rio Ipiranga, tá? E ele dá o grito, o famoso grito, independência ou morte, depois de receber cartas de Dona Leopoldina e de José Bonifácio, que queriam voltar, que o Brasil voltasse a ser aquela colônia, né, que teria o monopólio, certo? E D. Pedro retornasse para Portugal. Então, D. Pedro, o que vai fazer? Vai se separar de Portugal, sendo que o único país, assim, inicialmente, a reconhecer a independência do Brasil, primeiro vai ser os Estados Unidos, depois a Argentina, tá?
na Europa ninguém reconheceu. Só vai reconhecer a independência do Brasil no ano de 1825, quando o Brasil está em atrito com Portugal. Tanto é que teve alguns estados aqui, províncias, naquela época não existia estados, tá? Algumas províncias aqui do Brasil, principalmente ali do norte, do nordeste, vão se revoltar, porque tem apoio de portugueses que querem se manter aliado lá de Portugal, querem se manter colônia. D. Pedro tem que, algumas delas, entrar, o governo entrar em ação para evitar na qual o país se fragmentasse. Mas, incrível que pareça, apesar da independência do Brasil, o Brasil ele não tem, assim, não dá a libertação dos escravos. Por o seguinte fato: se o Brasil de repente libertasse os escravos, essas províncias elas poderiam tentar a independência, assim o território brasileiro se fragmentar. Mas isso não aconteceu. Incrível que pareça, que vai manter a união do Estado Brasil vai ser os escravos, Então Dom Pedro ele é coroado, certo? Da independência. Portugal não aceita muito, alguns estados vão se revoltar, tá? Entre eles aí estão Maranhão, Pará, Piauí, Ceará. Essas províncias vão se revoltar. Eu falei estado, desculpa gente, toda hora eu falo estado, mas é porque hoje nós trabalhamos com o estado, e naquela época era província, mas na realidade são as províncias que a gente está falando, tá? E vão tentar se separar do Brasil, mas Dom Pedro consegue, amarra bem aí, consegue manter o nosso território, tá? Então a Inglaterra vai se meter na conversa. Pera aí galera, vamos ficar com calma aí, não vou continuar essa briga. E aí faz um empréstimo para o Brasil, 2 milhões de libras. Portugal vai lá, Portugal não, desculpa, Dom Pedro, Brasil, vai pagar a Portugal, tá? Essa quantia em dinheiro, e Portugal vai reconhecer a independência do Brasil, e sendo que os outros países da Europa aí sim vão reconhecer a independência do Brasil. O Brasil já é um país que nasce endividado, tá? Dando continuidade aqui, certo? Aí o que vai acontecer? Dom Pedro quer montar uma assembleia para fazer uma constituição do Brasil, certo? Tanto é que nós vamos ter 2 partidos aí, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Sendo aí que tem os moderadores e os exaltados. Os exaltados, eles querem uma coisas mais radicais, tipo que o imperador fosse só uma figurinha. E os moderadores, eles tentam manter a calma em tudo, que para eles está ficando bom. E o Partido Português, que claro, feito só ali pelaquela elite portuguesa, apoia que Dom Pedro tem que ser um poder absoluto. Então está escolhido o partido de um lado, brasileiro, e o partido português. E vão aí para a Assembleia, que são eleitos, só podem votar aqueles que têm uma renda anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Tanto é que o nome da Constituição inicialmente vai ser a Constituição da Mandioca, tá? Então só poderia votar quem tinha maior de 21 anos e tivesse 150 alqueires de mandioca. Então o que vai acontecer? Dom Pedro, certo? Vendo que a Assembleia Constituinte está indo para um lado na qual estava querendo limitar os seus poderes, já que, apesar dele ter ideias liberais, ele queria um poder absoluto, tá? Então o que vai acontecer? A Assembleia vai ser fechada por Dom Pedro. Ele vai botar, tanto é que vai ser chamada a Noite da Agonia. Eles vão apontar, Dom Pedro, por ordem, Dom Pedro, canhões em direção à Assembleia Constituinte, falando que os constituintes tinham que sair de lá, senão Dom Pedro iria estourar o prédio onde eles estavam fazendo a Assembleia. Até que eles resolvem sair, foram todos presos, e Dom Pedro resolve fazer a Constituição, e ele vai homologar, sendo que vai criar aí nesse momento os 4 poderes, os que a gente já conhece, que é o Legislativo, o Executivo, o Judiciário
E o moderador é aquele que D. Pedro tem o poder total. Se algum desses três poderes entrar em atrito, ele como moderador, ele consegue apaziguar ou fazer coisa, claro, do interesse dele próprio. Tá bom? Então essa Constituição, ela vai manter aquela coisa na qual favorecendo a elite do país Brasil e não libertando os escravos. Tá? Apesar que D. Pedro, né, vai começar a ter as primeiras revoltas, tá, no seu reinado. E na vida particular dele estava um inferno. Tá? Para vocês terem uma ideia, D. Pedro, ele é um homem que tinha várias amantes, tanto é que ele teve vários filhos fora do casamento. Sua esposa, Dona Leopoldina, já até sabia e sentia até um certo momento humilhado por aquilo tudo. Até que ele vai ter a preferida do imperador, que é a Marquesa de Santos, tá? Que vai dar um problema danado aí para ele, porque ele vai fazer com que ela faça parte da corte. E chega a ter até filhos de D. Pedro. E a imperatriz fica super chateada. Até que ela vem a falecer depois de dar mais um filho para D. Pedro, certo? Ela morre no parto. E muitos culpam que ela estava em depressão, culpada daquilo tudo, era a Marquesa de Santos por ser amante de D. Pedro. Então, o que acontece? D. Pedro tem uma pressão sobre ele manda vir uma nova noiva lá da Europa, aí vem a Dona Amélia, que vai casar com ele, só que com um motivo: se ele se livrasse da Marquesa de Santos, e assim ele faz. No sentido, isso eu estou falando da vida pessoal dele, outra coisa também que está acontecendo é que lá em Portugal está havendo um problema. Por quê? O seu pai, D. João VI, vem a falecer. E ele, como é o mais velho, o herdeiro direto da coroa portuguesa, certo? E lá ele seria coroado como D. Pedro IV, certo? Ele resolve abdicar o trono a favor de sua filha, Dona Maria, e coloca como tutor o seu irmão D. Miguel, que quando ela tivesse a maior idade, casaria com o tio e assim começaria aí um reinado. Só que D. Miguel dá uma rasteira na sobrinha e assume o trono sozinho. Isso tudo está acontecendo na vida particular de D. Pedro, e ele está com a cabeça na Europa e tendo vários acontecimentos aqui no Brasil. Entre eles vai ter, tá, as revoltas, por exemplo, a Confederação do Equador, tá? Em Pernambuco já tinha acontecido uma revolta na época do pai dele, né, D. João VI, quando ainda estava aqui no Brasil. Essa revolta estoura, tanto é que o Frei Caneca é o que vai ficar de frente, que é o Frei, e D. Pedro manda acabar com essa revolta e manda prender os líderes da revolta e manda enforcá-los. Só que tem uma situação que acontece que Frei Caneca, ele é um religioso, e nenhum carrasco queria colocar a corda no pescoço, porque falava que enforcar um religioso dá azar. Então D. Pedro manda executar o Frei Caneca. Tá? Outra coisa também que vai acontecer é a Guerra Cisplatina. Tá? É na qual aquela região ali que ficou atual Uruguai, D. Pedro, ele vai até chegar aí lá para lutar do lado dos soldados para não perder aquela região. Até que a Inglaterra se mete de novo e fala o seguinte, que essa Guerra da Cisplatina foi contra a Argentina, que queria aquele território ali também. E D. Pedro não queria perder o território, D. Pedro I. Então ele vai perder aquele território ali, na qual a Inglaterra força uma barra e assim cria um novo país, que vai ser o Uruguai. Então, nessa história toda, certo? A gente vê lá na página 10, tem um verdadeiro ou falso ali também de novo. Vamos corrigir aí? É a página 10. Vamos lá. A Confederação do Equador teve como estopim em indicação do governador
indesejado pela população para a província de Pernambuco? Verdadeiro. Foi uma das causas na qual o pessoal não vai gostar. A próxima agora. A insatisfação da província pernambucana envolvia diversos fatores: a política autoritária de Dom Pedro I, a dissolução da Assembleia Constituinte e o favorecimento dos portugueses dado pelo imperador. Também é verdadeiro. O próximo. A eclosão do conflito levou à proclamação de uma república autônoma, a formação da confederação com todas as províncias do Nordeste. É falso, tanto é que eu falei que Dom Pedro vai acabar com a revolta e no final o Frei Caneca vai ser executado. O governo formado pelos revoltosos foi bem sucedido e resistiu alguns anos nas investidas de Dom Pedro I, tornando exemplo da resistência da República no país. Também é errado. Eles foram logo vencidos pela guarda, né, de Dom Pedro, com a ajuda, incrível que pareça, da Inglaterra. E a última aqui, a próxima. A punição aos participantes do movimento foi exemplar porque eles desobedeceram e desconfiaram a ordem do imperador, que não admitia afrontas às suas decisões, como demonstrado no episódio na elaboração da Constituinte. Verdadeiro. Ele vai lá e fala assim: vocês estão reclamando demais, tá? Tem que ser o que eu estou falando, e que foi o que aconteceu. Ele mandou prender os revoltosos, os líderes foram executados e assim acabando com a Confederação do Equador. Como eu falei, a Guerra da Cisplatina, aquela região ali se tornou o Uruguai, tá? Depois temos aí a parte econômica, tá? O Brasil, como eu falei, já nasceu um país endividado. O principal ainda era, apesar que o ouro, né, bem dizer, tinha acabado da região das Minas ali, naquela região que é Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, tá? Então aquelas regiões ali que era rica em ouro vai acabar, tá? O ouro. Então a economia volta a depender do açúcar e aí começa a nascer a ideia das começar plantações de café aqui no Brasil, tá? Ainda não vai ser parte da economia, mas a economia do Brasil era totalmente apoiada nas plantações de cana-de-açúcar, tá? E para fornecer açúcar aí para a Europa, tá? Vamos lá. Nessa história toda, tá? A gente vai ficar na página 12. Semana que vem a gente termina essa aula, tá? Então a gente parou aí na página 12 e a gente vai falar um pouco da cultura e sociedade da época do Primeiro Império, tá? E o que vai acontecer quando Dom Pedro vai ser obrigado a abdicar ao trono, tá? Tudo isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!